salve! Alunos do meu Brasil! Salve, salve, queridos estudantes aqui do nosso Piauí. Que alegria estar aqui com vocês para iniciar os trabalhos da semana. Segunda-feira, como diz nossos avós, a semana caçadeira. Por quê? Porque logo mais, próximo final de semana, é o Enem para muitos de vocês do ensino médio, hein? Domingo, primeiro dia de provas. Prova de linguagem, ciências humanas e redação. E aí, você treineiro da primeira série, tá preparado para fazer um treinamento legal? Seria bom, viu? Você já refletir sobre esse treinamento desde a primeira série. É claro que vocês ainda terão da primeira série um longo tempo de preparação, porque o que vai valer mesmo é a formação de vocês lá no terceiro ano, na terceira série do ensino médio, em que vocês vão fazer valendo realmente para sair do ensino médio e adentrar o curso superior. Os estudos superiores em vários cursos que vocês irão escolher a depender da nota de corte. Então é uma semana de revisões nas salas online, lugar em que nós também trabalhamos, que é um projeto do Estado, que inclusive, na última revisão de Barras, o quartel-general, ou seja, o QG, que é o grupo de monitores que nos ajudam nessa organização, na correção de redações, na elaboração de temas e nas aulas de todos os professores, foi homenageado com um grande banner, com a fotografia de todos vocês que participam do grupo, em especial dos monitores que nos ajudam na correção dos textos. É uma alegria para nós, professor Rufino e o Dalene Pinheiro, que somos os organizadores dessas salas, e uma alegria principalmente para o estado do Piauí, que abraçou o projeto. E aí estamos nessa, com nossa tela aí, nosso cronômetro solta, meu diretor. E aí, nosso diretor Flávio está aí nos ajudando, nos auxiliando. Estamos esperando vocês para participar da nossa aula aqui. Vamos dizer assim, a primeira aula da semana, não é? É uma responsabilidade muito grande. Quem está presente comigo, meu querido Flavilto? Ainda não tem ninguém, muito bem. Mas vai entrar segunda-feira de manhã cedo, é sempre mais difícil a gente já iniciar com alguém. Pois vamos nessa. A aula fica gravada. A galera que for entrando vai retrocedendo o vídeo aí para ir assistindo o que já foi passado. Hoje o que é que nós vamos trabalhar? Opa, ortografia e sintaxe no texto argumentativo para o Enem. Que legal, hein? Gostei demais também dessa temática, gostei demais desse objeto de estudo de hoje. Ortografia e sintaxe, que é a questão da estruturação sintática, alguma coisa ligada à competência 1, especial ortografia, que a gente vai tentar também, no decorrer da aula, tentar diferenciar você quando é que o garoto erra ortograficamente e quando é que ele erra por conta de escolha vocabular, que são duas coisas distintas, e vou mostrar aqui no exemplo prático, em uma redação de um aluno meu, claro, com autorização dele, um exemplo de erro, de desvio em escolher o vocábulo diferente do que era para ser escolhido, na verdade. Então, a banca não vai penalizar não por ortografia, mas sim por erro de escolha de vocábulo. Vocábulo é palavra, galera. Vocábulo é sinônimo de termo, palavra. Vamos aqui nos conduzir com os nossos slides para a gente ver como é que vai ser a condução da nossa aula. Está aí o objeto do conhecimento de ortografia e sintaxe. Ortografia ligado à escrita dos termos e sintaxe ligada à estruturação, não é? Estrutura frasal, estrutura dos períodos, não é? Estrutura, construção sintática, estrutura da oração. Nesse quesito nós vamos sim ver a sintaxe. É o uso da língua padrão, né, pessoal? A produção de texto argumentativo. Vamos analisar os critérios. O objetivo é analisar os critérios de avaliação do texto dissertativo e argumentativo a partir dos aspectos gramaticais
que a banca examinadora coloca para a gente. Vamos fazer uma aula expositiva com resolução de exercícios. Aí de já a gente apresenta para vocês as competências, né? E com foco nessa daqui, a nossa aula de hoje, ó. Com foco na competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Olha aí, domínio da modalidade escrita formal. Aqui é a tentativa de fazer com que o aluno perceba que a oralidade, ou seja, o coloquialismo, não é bem-vindo, não é? Dentro do processo de escrita de texto dissertativo. Dentro do universo da variação linguística, a oralidade, o coloquialismo, ele é analisado, sim, e até considerado, quando nesse formato de língua falada. Mas de língua escrita, não. A exigência que a banca examinadora tem é que o aluno se adeque dentro do processo de escrita formal. Aí, gente, é a hora que a gente fica com as anteninhas ligadas para evitar que a gente utilize expressões do dia a dia nos nossos textos, tá bom? O tá, o pra, o né deve ser evitado. Aí a competência 2 é a mais robusta de todas as 5. É a mais robusta, ela é 3 em 1. Ela avalia a leitura e compreensão da proposta de redação. É a primeira coisa, é a compreensão da proposta. Isso aqui faz com que o aluno não fuja do tema. Ela também avalia o repertório sociocultural, que ela pede para aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Isso aqui é repertório. E ela pede que você se limite a escrever um texto dissertativo argumentativo. Então, 3 coisas. A competência 3, ligada muito a ela, elas se complementam, não é? É selecionar e relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões, argumentos em defesa do teu ponto de vista. É o momento em que tu usa aqui um Emile Durkheim, um John Locke, um contratualista. É o momento em que tu usa um dado numérico, um exemplo da mídia, selecionado para bem defender o tópico frasal, beleza? E reforçando hoje, a partir de hoje, nós vamos ter revisões acentuadas nas salas online. Não percam. Semana Caçadeira. Todas aquelas disciplinas de áreas de linguagem humanas vão estar presentes nessa revisão bem acentuada. Competência 4. Aqui é o momento em que você vai desleixar seu discurso, porque você vai usar os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação do discurso. É o momento em que você vai explorar os sinônimos, as conjunções, os advérbios, os adjetivos, os substantivos, enfim, mas em especial as conjunções, os operadores argumentativos de referenciação ou sequenciamento. Aqui é o momento em que você vai saber já diferir nessa altura do campeonato a diferença de mas para mais, viu? Essa aula aí eu dei umas 300 vezes no ano. O aluno que já sabe essa diferença aí, ele já está bem apolumado. Competência 5 é elaboração de proposta de intervenção, galera. É o momento em que você intervém como cidadão do futuro, como cidadão do Brasil, para o problema abordado, sempre respeitando os direitos humanos. Mesmo? Beleza, tá aí a setinha dizendo que essa é a nossa, é o nosso parâmetro, competência 1. E como eu prometi, tá aí, ó, um trecho de uma redação, inclusive o primeiro parágrafo, muito bonitão aí, de um aluno em que eu acompanho, não é? E aí tem a presença do nosso amigo aqui, Fabrício, aqui nos nossos estúdios, acompanhando aí se está tudo certo. O nosso técnico. O poema O Beijo, de Manuel Bandeira, relata uma chocante cena de um homem que vivia igual a um animal. Achei engraçado esse igual a um animal.
Esse relato traz a reflexão, é isso aqui que nós vamos analisar, viu, galera? Em especial, traz sobre o aumento dos espaços coletivos para o consumo de droga no Brasil. Olha aí, Flavilto, do jeito que o colega escreveu, traz. À vista disso, dois aspectos merecem completa atenção: a omissão dos órgãos públicos e a falta de políticas sociais. Eles têm contribuído para a continuação desse estigma. Show! É um parágrafozinho tão lindinho, cara. Esse aluno, ele adorou que eu usei essa redação dele nas minhas aulas. Porque, cara, eu achei tão simplório, mas tão cumpridor do que a banca examinadora vem a nos pedir. Aqui ele deveria ter botado 2 pontos, botou foi ponto e vírgula. 2 pontos que é para anunciar as teses dele. Ó. Ele usa O Bicho, de Manuel Bandeira, para começar. Ele está escrevendo sobre o aumento dos espaços coletivos para o consumo de droga no Brasil, as cracolândias, não é? A omissão dos órgãos públicos e a falta de políticas sociais são as teses dele. Show de bola. E aqui ele escreveu 7 linhas, que é o ideal para o primeiro parágrafo, viu, pessoal? 7 linhas é o ideal para o primeiro parágrafo. E na linha 3, que é essa daqui, ele teve um probleminha na escolha vocabular. Pela sonoridade, ele queria escrever o verbo trazer, mas ele escreveu foi um advérbio. Traz, atrás, por trás. Ó, a palavra existe, ó. Não é não, Flavilto? Por trás. Lugar. Locução adverbial de lugar. Mas, na verdade, ele queria escrever era trazer, ó. Eu trago. Tu trazes. Ele ou ela o quê? Traz. Ele queria ver essa. Porque ele está dizendo que esse poema O Bicho, de Manuel Bandeira, traz a reflexão, esse tema, o aumento dos espaços coletivos para o consumo de droga. Como assim, professor? É porque na cabeça dele, viver como um bicho, catando lixo entre os detritos, é igual, é semelhante às pessoas que vivem nas cracolândias também. Eles quase que se assemelham a um bicho. A dignidade humana deles é terrivelmente traída pela droga. E aí ele faz essa comparação. Na linha 3, o trecho traz a reflexão, está em desacordo com a norma culta, podendo ser corrigido pela expressão presente em qual item? Traz a reflexão, não, continua errado e sem acento. Olha, isso aqui é terrível. Traz a reflexão, Flavilto. Não existe nenhuma palavra na língua portuguesa terminada em Z e que seja acentuada, viu, pessoal? Não existe. Traz a reflexão. Ah, professor, então é a C. Não, não é a C porque não precisa de crase ali. Quem traz, traz algo. Tá bom? Traz a reflexão. Opa, essa aqui sim. Tá corretinha. Trazem a reflexão. Não, porque o sujeito não é plural. O sujeito é esse relato. Então, como é esse relato no singular, é traz e não trazem. Dando um clique aqui, nós vamos perceber que o gabarito é a letra D, realmente. Tá vendo aí, pessoal? Como uma questão ortográfica, gramatical é muito importante, a escolha vocabular é muito importante. Não é mesmo? O que é que tu quer nos dizer aí, Flávio? Tem alguém? Para mim, quando tem algum polo já presente, eu fico morto e feliz já. Então, letra D é o gabarito para nossa questão. Mais uma ainda, em respeito à questão anterior, nós vimos que há um desvio de quê? Aí aqui ele está falando aqui dessa questão aqui, ó, traz a reflexão. Olha aí, professor assistente Ribeiro Gonçalves, Uruçuí. É verdade, Flavilto?
Então, graças a Deus, estamos aí plugados diretamente com 2 polos. Opa, Elesbom Veloso, 3. Elesbom Veloso, aqui eu estou devendo uma visita especial. A professora vai me levar lá qualquer dia, a professora Francisca, no próximo ano. Tá fechadíssimo com ela. O Ellison andou indo lá, professor de física, professor Newton Neto. Tô sabendo, hein, Elesbom Veloso? Muita satisfação estar com vocês aí, viu? Qualquer dia nós vamos fazer uma revisão aí em especial, privilegiada para vocês aí. Aí, galerinha, aí aqui eu fiz de propósito, hein? A respeito da questão anterior, vemos que é um desvio de crase, não, porque lá a crase não era preciso, viu, pessoal? Porque quem traz algo. A crase só é preciso quando o verbo pede uma preposição a, que vai se unir a um segundo artigo. Quem vai à praia. Quem vai à praia. Então, vou à praia. Não é? Tem até um videozinho na internet, o cara fazendo, resumindo. Vou pra praia, papaya. Aí ele termina papaya. É a variação linguística da língua. Beleza, pessoal? Quem tem acesso a alguma coisa. Então, crase não era preciso. Aí você fica entre letra C e letra B. Mas não vai ser letra C, não? E não, professor, o cara errou, cara. Escreveu a palavra errada. Não vai ser letra C, sabe por quê? Porque a palavra trás existe. E trás também existe. Os dois trás existem. Então não foi erro ortográfico, foi erro disso aqui, ó. Ele escolheu o vocábulo errado. Ele foi traído pela sonoridade. Ortografia não, crase não, acentuação não. Está acentuada direitinho, ó. Regência não. Portanto, o erro aí foi de escolha vocabular. Então, muito cuidado. Que em relação a termos, a palavras em si, nós podemos errar tanto ortograficamente como escolhadamente, se existe essa palavra, né? Fazendo aqui um neologismo. A gente pode tanto errar de forma ortográfica como de forma, vamos dizer assim, da traição sonora pela escolha da palavra. É semelhante a uma pessoa que quando quer fazer uma placazinha de conserta-se aparelhos de celular, conserta-se ventiladores, aí ele bota o conserta-se com C, não é? Confundindo essas duas palavras aqui que existem na língua portuguesa, que é o concerto e o concerto. Não é? O ideal que ele usasse era essa, reparar, concerto é reparar. Esse concerto aqui é musical, aí isso é escolha vocabular, que muitas vezes a gente escolhe de forma errada. A gente trai aí o que a gente chama de... A gente trai o que a gente chama de... Como é que se diz? Sonoramente falando, a gente trai a palavra por conta da confusão sonora que a gente fez. Pois pronto, chega aqui. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse tema aí é um tema de 2018, não é? E aí a gente está botando ele aí só para que você veja que o que faz acontecer aqui é o seguinte, não é? Esse comando de questão, eu sempre gosto de dizer nas minhas revisões que ele é um resumo daquelas 5 competências que eu botei lá no início da minha aula. Mas a gente vai frisar isso bem aqui, ó. Em modalidade formal, ó. Por isso que está em negrito, ó. Informalidade escrita formal da língua portuguesa. Para te dizer que logo no comando da questão já é frisado, não é? Já foi frisado
o que você tem que escrever é exatamente o quê? Em cima da modalidade escrita formal da língua, evitando aquelas ocorrências do tá, do pra, do tava. Essas ocorrências da oralidade devem ser evitadas. Por que escrever certo é essencial, hein, professor? Primeiro porque seu texto vai ser examinado por uma banca, né? Examinadora. E a modalidade do texto que tu está a escrever é uma modalidade de texto justamente o quê? Uma modalidade de texto formal. Tu vai fazer um texto dissertativo argumentativo. Agora, se fosse uma crônica, se fosse uma poesia, não é? Você não precisava, fosse um conto, não é? Ia haver trechos em que você poderia executar a modalidade informal. Mas como o texto todo ele pede que seja formal, nós temos que obedecer. Por isso que é essencial você escrever dentro da formalidade. A relevância do texto não depende apenas do seu grau de informalidade, ou seja, a importância do texto não depende só da informação que tu traz. Não adianta, não é, ter a saída perfeita para uma situação se você não consegue se expressar com clareza. Então, a formalidade vai fazer com que a banca examinadora leia com clareza as suas ideias. Já pensou se você escrever do jeito que você quiser, indiscriminadamente, sem seguir um padrão? E logo porque tinha que ser mesmo, porque um universo de 5 milhões de textos, 4 milhões, 3 milhões, o menor Enem que já teve foi 2 milhões e alguma coisa, 3 milhões. Aí já tivemos batido o recorde de 6 a 7 milhões de inscritos. Então, no universo de textos, muitos textos, a gente tem que, como banca examinadora, a banca examinadora tem que colocar um padrão. Todo mundo tem que escrever desse jeito. Porque já pensou se a gente fosse escrever nos vários dialetos, nos vários sotaques, nas várias ocorrências que a gramática pede, não é? Ia ser confusão. As várias ocorrências que a gramática normativa não, que a gramática popular pede, né? Porque a gramática normativa ela pede uma só ocorrência, uma só. Então, quanto mais padronizar, melhor é para corrigir e mais fiel se fica ao certame. Isso não é capaz de fazer entender perfeitamente. Por isso, o bom uso da língua é o maior aliado de um texto. Então, nós vamos evitar palavras que só é da região nossa. Né? Se de repente a gente precisar escrever, por isso que a gente vai evitar gíria, a gente vai evitar expressões, dialetos, locais, viu? Agora que eu percebi aí, a aluna Patrícia Santos, muito bom dia, estiver plugada aí conosco no YouTube. Uma coisa é fato, na língua escrita a norma culta é variante de prestígio. Variante de prestígio é que ela é mais prestigiada. Na prática, isso significa que um texto bem escrito vai ser valorizado. Ao passo que um texto cheio de errinhos e inconsistências pode fazer o leitor torcer o nariz e desconfiar das competências do autor. Muito bem. Não ganhar a confiança do leitor é apenas a primeira consequência dos erros. E a segunda é ainda mais preocupante. É muito pouco possível que alguém compartilhe e ajude a propagar um texto criticável. Isso é péssimo em qualquer circunstância, em especial no Enem. E aqui é a matriz de referência, pessoal. E se tratando da competência 1, que a gente já conheceu ela hoje, ela tem níveis. Aí aqui, nível 0, começa de nível 0. 1, 2, 3, 4. Aí eu quero que todos vocês, eu desejo, eu rogo que todos vocês estejam nesses 2 níveis aqui, ó. Porque é os 2 níveis de notas maiores. Aqui o garoto que está no nível 0, ele demonstra desconhecimento total da escrita. Então, meu amigo, se é desconhecimento total, ele leva um 0. Aqui o menino já demonstra um conhecimento precário. Tá pior do que desconhecer total, né? Aqui é um conhecimento precário, aqui é desconhecimento mesmo, aqui é conhecimento mais precário. O que é algo precário?
Ave Maria, algo precário é algo que não está legal, tá desestruturado, é um amaranhado de palavras. Beleza? Ele não tem domínio não, nenhum. Então, mas é que ele ainda recebe 40. Ó. Aí é insuficiente para a série dele, ele demonstra um certo domínio. Mas só que esse domínio ele é insuficiente. Aí ele ganha 80. Aqui ele demonstra domínio mediano, é o aluno mediano, que também a gente tem que sair da média, viu, pessoal? E já ir para o avançado. Mas aqui ele já ganha 120 pontos. É um aluno mediano. E aqui demonstra domínio da modalidade escrita forte, já demonstra domínio, ele tem domínio, cara. Então o que é que acontece, Rufino? É que ele ainda tem alguns poucos desvios, né? Mas aqui, ó, 160. Foi essa nota, senhores, que todas as notas 980, foi essa nota que a banca examinadora deu para aqueles alunos que não foram 1000. Eles tiraram 200 em todas as outras competências e 160 nessa bem aqui. E aqui, cara, é excelente. Ele ganha 200, é o nível máximo, demonstra domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de conversão de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade quando não caracterizarem reincidência. Então, ainda pode o aluno errar 1 ou 2 vezes e ele ainda ganhar 200, desde que não haja reincidência aí. Tá bom, pessoal? Nessa construção. Avançando um pouco mais aqui, o que é que nós percebemos? O que diz o Manual dos Corretores sobre a avaliação dessa competência? A primeira competência da matriz de referência do Enem avalia o domínio que os participantes desse exame apresentam em seus textos quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa avaliação é pautada pelo que dispõe a norma padrão e deve levar em consideração que o domínio dessa norma está estratificado em níveis que contemplam tanto o léxico e a gramática quanto a fluidez da leitura, a qual pode ser prejudicada ou valorizada por uma construção sintática ruim ou boa, que é o que nós vamos falar agora, de construção sintática. Uma das primeiras questões que devem ser consideradas na avaliação da competência 1 é que a escrita formal da língua portuguesa pressupõe um conjunto de regras, senhores, estabelecidas ao longo do tempo. É importante enfatizar que aqui estamos trabalhando na escrita formal, uma vez que é a escrita mais adequada a textos dissertativo e argumentativo. E que a exigência de utilizar essa escrita fica explícita para os participantes já onde? Na proposta de redação, lá naquele comando de questão que eu te mostrei. Beleza? Ao analisarmos as redações, devemos nos atentar aos seguintes aspectos. Aqui é a orientação dada a quem? Aos carrascos corretores. A estrutura sintática, que é a organização frasal, oracional do período. A presença de desvios morfológicos, sintáticos, ortográficos. Com relação à estrutura sintática, devemos observar de que forma o participante constrói as orações e os períodos de seu texto, verificando se eles estão completos, se eles contribuem para a fluidez da leitura, entre outras questões de ordem sintática. Já no que diz respeito aos desvios, estes estão determinados pelo que preconiza a gramática normativa. Por esse motivo, é fundamental que avaliemos os textos dos participantes do Enem a partir do que venha se ensinando ao longo dos anos de formação escolar. Então, com isso, a banca está dizendo que não é a gramática do Bechara, não é a gramática do Mauro Ferreira, não é a gramática de A ou B que vai determinar, mas sim aquilo que o ensino médio, de forma universal, vem ensinando a seus alunos. Então, a banca examinadora, ela entende, ela tem um perfil global, nacional desse aluno. Por isso que as exigências dela se adequam a essa situação. Por isso que vai ter coisinhas em que a banca examinadora não vai considerar como erro, embora a gramática normativa preconize erro. O uso do este e esse, por exemplo, é um motivo, né? Justamente porque a banca examinadora entende que algumas coisinhas é possível deixar passar para que o aluno não possa ser penalizado de forma tão, vamos dizer assim, severa.
É preciso aproveitar o que esse aluno traz consigo nessa formação escolar nacional. De acordo com as convenções estabelecidas pelos gramáticos normativistas em termos de regras ortográficas e gramaticais, bem como com a adequação de escolha de registro e de escolha vocabular. Então, ela vai fazer vista grossa para algumas situações, não são muitas. Os erros eles vão ser identificados por meio de símbolos lá na tua redação, ou gráficos usados na apresentação dos desvios. Isso aqui está no manual do corretor, já disponibilizado desde 2020. Não é? O retângulo indica um desvio, essa chave aí. Em redações com predominância de parágrafo com período único, o colchete indica, chamei chave, né? Mas é colchete, tá? Aqui na mente eu confundi. Colchete indica o parágrafo em que isso ocorreu. Esse X indica uma falha na estrutura sintática. É tão tal que quando vai haver... Eu já dei essa aula, viu, galera? Quando ocorre truncamentos, que é problema de estruturação sintática, é feito um X, truncamento e justa posição. Já dei essa aula demais por aí. É os períodos mal estruturados. Truncamento, o menino faz um ponto seguido quando não era para fazer ponto. E justa posição é quando o menino une o período todo ele com vírgula, não é? Sendo que ele deveria ter feito um ponto. A barra indica uma ausência de preposição na regência, de vírgula, de hífen, de não abertura ou fechamento de aspas ou parênteses. É ausência de termo sintático. O ovoide, olha como é que chamam isso aqui, pessoal. Ovoide. Pontilhado indica algo que se quer destacar, mas não se trata de desvio. Por exemplo, um esse em detrimento de um este. José William, bom dia. Seja bem-vindo, querido. Os erros mais recorrentes na redação. No cenário com milhões de redações a serem corrigidas, são vários os desvios que aparecem, meu amigo. Muitos. O participante apresenta mais dificuldade com a grafia das palavras. Ele é muito traído pela sonoridade. Com as regras de concordância previstas pela norma padrão e com o uso do acento indicativo de crase. Olha aí, cara. Ortografia, regras de concordância, crase. Eu ainda acrescentaria outro, sabia, pessoal? Que é o que faz o aluno não tirar 1000. A acentuação. Os alunos não se importam, eles não acentuam as palavras. E aí é terrível. No entanto, ele consegue formar períodos completos e corretamente estruturados, sem falhas na estrutura sintática, mesmo que esta não apresente uma elaboração mais refinada. Os erros mais recorrentes na redação continua sendo também esse aqui. Esse aqui eu já superei, meus alunos. Já superei, eu superei, então, música. O mas e o mais. Já dei essa aula também umas 300 vezes. Para o aluno não mais errar sobre o uso desses 3 elementos aí, ó. Aqui, pessoal, é só entender que o mais com i é um advérbio de intensidade. O mas é uma conjunção adversativa e esse mas é um adjetivo. Meninas más. Essa é uma das dúvidas de português mais comum, não é? Ó, intensidade, ó. É muito comum não saber a diferença entre mais e mas e acabar confundindo os termos, o que prejudica a nota do candidato. Para facilitar, veja a explicação. Mais é quantidade, ou seja, o contrário de menos, advérbio. Mas é sinônimo de porém, exatamente. Possui sentido de contrariedade. Eu quero mais cadernos, mas ela não quer comprar. Olha aí. Eu quero mais cadernos, mas ela não quer comprar. Então, a pessoa aqui está dando ideia de quantidade. E aqui a pessoa está dando ideia de adversidade. Vou botar adversidade. Senão a pessoa vai escrever tudo, senão a pessoa vai pensar que é advérbio. Não é. O advérbio é esse aqui, ó. Esse aqui é a conjunção.
Então, professor, mas o que faz esse erro é a sonoridade, né? Exatamente. E esse aqui também, ó. H-A e A. É igualzinho a sonoridade, porém, são palavras distintas, gente. O grande macete aqui é usar A para o futuro e HA para se referir a passado. Outra dica é substituir HA pelo seu sinônimo, existir. Se a frase não perdeu sentido, então o seu uso está correto. Veja os exemplos para ficar ainda mais fácil. Aí tem ali o a, tá, entendi. Que é nenhum dos dois, né? O a, tá é uma interjeição. Daqui a pouco a gente finaliza a aula. Olha, ó, daqui a pouco, futuro. Nunca daqui a pouco. Daqui a pouco a gente finaliza a aula. Aqui é uma preposição que junto de a pouco faz a locução adverbial de tempo. E esses as aqui, ó, tudo é artigo. Esse a é prep. Esse a aqui é preposição. Esse outro a aqui é artigo. Esse outro a aqui é artigo. Há quanto tempo ela está estudando? Aqui, ó, se referir a passado, eu posso usar o HA. Faz tempo, faz algum tempo. Há quanto tempo ela está estudando? Então já passou, ele é um tempo que ele está perguntando que já passou. Ah, faz 3 anos, faz 5 anos, faz 1 mês. Há uma receita para isso. Aí aqui já não é tempo, mas sim existir. Há uma receita para isso. Há 2 anos eu não a vejo. Ó, faz 2 anos, já passou. Tempo passado, ó. Então, tem que ter muito cuidado com essas palavrinhas. Elas são traíras nos nossos textos. O mal com L e mal com U também não é mais para ninguém errar. Se eu for dizer que ele dirige bem, eu posso dizer que ele dirige mal, não é? Então, ó, mal é contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Ele está sempre de bom humor, então de mau humor com U. Regra geral, substitua pelo antônimo, que dá certo. Esses termos também costumam causar bastante confusão, viu, pessoal? Mal contrário de bem. Ele é um homem mau. Ele é um homem bom. Ó, outra informação que eu dou, que o mal com U sempre é adjetivo, viu, pessoal? Adjetivo. E o mal com L é advérbio. Ele é um homem mau. Ele foi mal na prova do Enem. Ele foi bem na prova. É o modo, o advérbio. Beleza, pessoal? Avançando um pouco mais, vocês vão perceber que o Piauí tem um livrozinho chamado Piauí das Placas. Eu acho que já foi tese de doutorado de algum professor de letras português, né? Quer sair fotografando as placas para a gente verificar os anúncios, o quanto há de desvios, não é? A partir de R$1. Punição a todos, né? É a crase, né? A crase aqui. Aqui também é um erro de crase, não existe crase, nunca vai existir crase diante de todos, que é um pronome indefinido. Saldo de Natal, toda loja. Saldo de Natal, toda loja desconto de 15 a 70, também não tem a expressão a partir. Aqui tinha que ter, né? Às 13 horas. Erro de ortografia. Atenção, esta obra não se responsabiliza. Eita, meu Deus. Olha o responsabiliza aí, pessoal. Por qualquer dano que haja. Não é? Aí aqui o haja já é de agir. Mas ele queria falar, era o H haja, que haja, de existir. É o H. Nas viaturas, junto à obra. Crase. Essa frase ficaria correta se a escrita fosse assim. Atenção, esta obra não se responsabiliza por quaisquer, não é, danos que haja nas viaturas junto à obra. Eu nem tinha percebido aqui o qualquer que vai concordar
com danos. É adjetivo de danos. Não é adjetivo, não. É um qualificador de danos aí. Essa frase ficaria correta se a escrita fosse dessa maneira. Já lemos. Agora vamos ver outro. Não nos responsabilizaremos por tecido que desbotem, esgarcem ou encolham na lavagem. Ah, entendi. Tecido está no singular, né? Exatamente. Não sei porque que a pessoa botou no plural, se tecido está no singular. Então, desbote, esgarcem ou encolha na lavagem. Aí foi erro de concordância. Erro de regência. A Pizza Hut pretende recrutar para a equipe do seu restaurante de Albufeira entregadores de pizzas ao domicílio. Nesse caso, para corrigir, essa frase ficaria entregadores de pizza em domicílio. Então a entrega não é a domicílio, é em domicílio. Ainda tem gente que bota entrega a domicílio com crase, né? Que é o erro gravíssimo. Nunca vai existir crase diante de palavra masculina. Domicílio é palavra masculina. Não tem crase, não. O participante não tem facilidade para formar períodos com uma pontuação corretamente empregada, o que poderá comprometer a fluidez da leitura de seu texto, embora consiga grafar as palavras e acentuá-las segundo as regras. Erro ou ausência de pontuação pode deixar as frases hilárias, engraçadas. Né? É proibido neste local fumar animais sem camisas. Ave Maria. É proibido neste local fumar animais. Ah, então é proibido neste local. Já sei como é que eu corrigiria. 2 pontos. Fumar animais sem camisa. Ainda é a maneira mais assim rápida de ajeitar, mas eu ainda não ficaria legal, porque eu não posso misturar coisas distintas num mesmo rol aí. Filha, esqueci de te falar. Não beba só suco. Filha, vírgula, esqueci de te falar. Não beba só suco. Alguma coisa desse tipo. A mãe tá dizendo para ela não beber, não sei se é álcool ou se é bebida alcoólica, né? Porque dizer para não beber só pode ser isso, porque beber água pode, né não? Vendo, meninas, aceito cartão. Ave Maria. Aí fica confuso. Aí aqui nós vamos ajeitar de forma mais pontual. É proibido neste local fumar. Não é? Aí eu já ajeitei daquele outro jeito, né? Por isso que eu disse que não estava legal. Mas tudo bem, é proibido neste local fumar. Aí nesse caso, ajeitou justamente para que isso aqui fique só num rol, para depois a gente entender que é proibido também animais e entrar sem camisa. Ainda colocaria o entrar. Filha, esqueci de te falar, não beba só suco. Não beba só suco. Ah, entendi. Então ela está dizendo não beba, aí ela vai anunciar o que não é para não beber. Não é só suco, tem que beber o quê? Água. Vendo, meninas, aceito cartão. Vocativo, né? Vocativo. Toda vez que tem vocativo, dentro ou no início da frase, a gente coloca dentro entre vírgula e no início da frase, da oração, a gente coloca aí uma vírgula para poder ajeitar. Acho o erro. Suíte 14, bandeira de espuma. Nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar à luz de vela. Champanhe com cereja. E a vida inteira nosso amor de sobremesa. Suíte 14, Henrique e Diego, trecho da música. Nós dois se amando e a lua por testemunha. O correto é nós dois nos amando e a lua por testemunha. É muito natural o si
na fala, porque a música, a musicalidade é uma ocorrência. Bom dia, José William. A música é uma ocorrência, vamos dizer assim, oracional. Ela pode, a letra da música, ter esses desvios gramaticais. É o que nós chamamos de licença poética. Mas como nós estamos aproveitando qualquer coisa para corrigir segundo a norma culta, então, como nós não pede si, o nós pede o seu oblíquo nos. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Então, Henrique e Juliano, cuida bem dela. Outro trecho de música. O correto é faça-a feliz. Porque faça ela é uma ocorrência, vamos dizer assim, oral, coloquial. Beleza? O ela, como é pronome pessoal, não pode ser objeto. O ela tem que ser sujeito. Mas aqui ele botou o ela, pronome pessoal reto, como objeto, que não pode, segundo a norma culta. Então a gente procura um pronome oblíquo para que seja o objeto desse verbo fazer. Faça-a feliz. Mas não dava para fazer isso porque não dava musicalidade. Então, muitas vezes, o compositor ele tem que burlar as regras gramaticais por essa licença poética para poder ter melodia, para poder se encaixar no tom, na nota. Aí já entra o universo da musicalidade que eu não domino. Mas eu creio que seja por isso. Não dá para... Já pensou? E também por algumas vezes, algumas canções são feitas assim para identificar o seu destinatário. Já pensou se as músicas do Luiz Gonzaga fossem com as palavras todas conforme manda a gramática? A música não ia ter o efeito que ela tem. Quando olhei a terra ardendo. Então esse olhei é justamente para fazer com que o homem do campo se identifique com a pronúncia. É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tirar você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Desmonta-me. A pessoa tem que trabalhar aí com oblíquo, com o pronome oblíquo, próclise, ênclise, mesóclise na música. Até um simples estalar de dedo. Eu volto. O correto é que eu te amo e falo na tua cara. E foi colocado aqui o sua, né? E ainda tem outra aí, ó. O teu sorriso desmonta-me inteiro. E não me. Não tem nada que atrai esse pronome para antes do verbo. Eu pensei que eu identificar isso aí no erro, mas não. Foi a colocação do pronome possessivo, não é? De segunda pessoa, porque isso aqui é de terceira. Terceira é ele e ela. Como ele está falando com a segunda pessoa, tinha que ser tua mesmo. Chove lá fora e aqui dentro tá tanto frio. Me dá vontade de saber aonde está você. Me telefona, me chama, me chama, me chama. A colocação pronominal. Não se começa nenhum período oracional com o pronome oblíquo. É proibido segundo a gramática. Tá aí, ó. Os errinhos que está sendo identificado. O aonde também vai ser já tratado aqui, que é o onde, lugar fixo, e o aonde para movimentação por conta dessa preposição. É aquela velha aula de aonde versus onde. Também é algo muito interessante dentro da redação. Ajeitando, tá aí o aonde está você, onde indica lugar, em que lugar, e aonde indica movimento, para onde. O correto seria onde você está, porque não tem nenhum verbo de movimentação. Agora, para onde você vai, aonde vai você, se no lugar bem que do estar tivesse o vai, aí certo, o aonde estaria correto. Porque o vai é um verbo de movimentação. Mas como o estar é um verbo paradão, é onde, né? E aqui ele nem ajeitou, que o certo é dar-me vontade de saber. O certo, né?
Aí lembra até aquela poesia, rapaz. É do Carlos Drummond. Pronominal. Dá-me um cigarro, me dá um cigarro, diz a gramática do Matuto, não é? Do doutor, sei lá, uma coisa assim. E aí ele brinca com essa colocação pronominal. A gramática do mulato sabido diz todo dia, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, que é justamente o dá-me e o me dá, que não pode iniciar me dá as orações com pronome oblíquo. Tá aí, ó, me dá. O certo, o correto é dá-me, telefona-me e chama-me. Porque esses pronomes oblíquos não podem iniciar períodos. Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo. Foi tudo culpa do amor. Tan, 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 tan. Gostou aí, Flávio? Não sei porquê, esse amor existiu entre nós. Agora só resta esquecer. O tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Tan, 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 tan. Dá sem fazer o solo, ó. Foi tudo culpa do amor. Olha o entre eu e você. Será que o certo não seria entre mim e ti? Entre mim e você? De acordo com a norma culta, após as preposições, entre, emprega-se a forma oblíqua dos pronomes pessoais. Ou seja, o correto é entre mim e você. Ah, professor. É, porque não se pode. Você sabia que o entre é preposição? Logo após uma preposição, não pode vir pronome pessoal reto, tem que vir oblíquo, ó, pronome oblíquo. Beleza? Sobre onde vai cair a ação verbal. De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte, vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Essa música aqui, engraçado que quando termina aqui, ele já termina bem aqui com a outra palavra na hora da melodia, na hora dos acordes nos violão. Agora está tão longe, ver a linha do horizonte me distrai, dos nossos planos é que eu tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora? Aí de novo aonde, ó? Além daqui, de aqui dentro de mim. Renato Russo, Vento no Litoral, música muito bonita. Vai ser bom subir nas pedras. Aí, as pedras, isso aí é nunca que o aluno ia aceitar um negócio desse, né? Ou pelo menos o compositor, nunca que ele ia lembrar disso. A gente diz é sentar na mesa, rapaz, já sentar na mesa para comer. A gente diz sentar na mesa, a gente nunca diz sentar à mesa. A gente diz bater na porta, a gente nunca diz bater à porta. A oralidade muitas vezes trai demais a gramática. Subir é verbo intransitivo. E quando acompanhado de adjunto adverbial, este deve ser regido pelas preposições a, por, para. O correto é, vai ser bom subir às pedras. Subir ao muro, subir à montanha. E ali é o onde que a gente já tinha focado naquela lá anterior. Aonde está você? Onde indica lugar, em que lugar? E aonde indica movimento, para onde. Então o está aqui, ó, é paradão, se é paradão. Rapaz, tem gente aí, ó, só acompanhando nossas aulas. Hein? Cantou, menino, arrasou. Obrigado, Francisca Maria. E aí, nosso tempo chega ao fim, você vai discutir aí e descobrir qual é o erro aí do Gustavo Lima. Eu não me imaginava sem você, meu bem-querer, amor pra sempre, só esses cabelos pretos me faz bem. Não sei a melodia, aquelas que eu soube eu cantei um pouquinho, mas como diz o Flávio, é melhor mesmo que eu dei aula, não é mesmo? Pode tirar
o cavalinho da chuva, professor Rufino. Galerinha, feliz segunda-feira. Os slides vão ficar disponíveis para vocês. Continuem treinando aí, identificando o erro em trechos de música. Tá bom? Ache o erro. Foi a nossa atividade aqui. Forte abraço e até a próxima.